Depois de uma noite de amor intensa com Mancor, ele acorda e pega um bilhete, dizendo para ele vestir a roupa que deixou. Enquanto isso, Mancor prepara um café da manhã especial para Yai, macarrão frito com caranguejo. Yai fica olhando meio estranho e ele menciona que ele parece não querer, mas que fez de coração, fica dando comidinha na sua boca. Depois que terminam de comer, eles conversam um pouco. Yai pergunta se ele mora sozinho. Ele afirma que sim e que seus pais vêm a Bangkok de vez em quando. Yai fala que ele deve se sentir sozinho. Mancor menciona que não, e convida ele para morar lá, se ele estiver preocupado que ele se sinta só, mas não aceita. Ele pega sua maleta de curativos e limpa a ferida dele. Yai também limpa a ferida que ele fez quando estavam se pegando na porrada noite passada. Ele lembra do acordo e fala que já apagou o vídeo, e que o drive era só uma farsa. Ele pede para ele jogar fora. Mancor se arruma para ir trabalhar e fala que ele não precisa ir, já pediu comida para ele também. Yai fica meio chateado e comenta que achava que ele ia se encontrar com aquela garota de novo. Ele informa que se encontrava com ela antes, mas não era nada sério, e pergunta se ele está com ciúmes. Depois pede seu celular, e adiciona seu número e faz segui-lo no Instagram. Yai fica muito chateado ainda. Então Mancor tenta fazer as pazes com um lanchinho gostoso. Ele fica se recusando e depois come tudo. A mãe dele chega bem na hora deixando-o com muita vergonha. Ela fala que só queria fazer uma surpresa. Mancor leva ela para fora e vai pro seu trabalho. Yai aproveita para dar uma volta pela casa e vê tudo jogado no chão. Park e Pon ligam para ele e pergunta onde ele está, e o que aconteceu com seu rosto. Yai dá uma desculpa e faz eles irem lá para ajudar a limpar a bagunça que fez. Hong vai até a casa de Mancor, dizendo que foi para buscar algo. Ele aproveita para perguntar se ela é próxima dele. Ela afirma que sim e que se conhecem desde pequenos. Pega-o, que tinha ido pegar e vai embora. Mais tarde, Yai fica lembrando do que Mancor tinha falado, que ela não era sua namorada, apenas uma júnior. E olha uma foto no Instagram dele, do prédio de arquitetura. Enquanto isso, Mancor e sua equipe ficam vendo quem vai levar o prêmio de 10.000 baht. O cara fica fazendo suspense. Quando finalmente ia dizer quem era o vencedor, Yai aparece de repente e fica todo constrangido. À noite Mancor vai até ele e pergunta se ele foi lá para vê-lo e se sentiu a sua falta. Ele fica muito emburrado, então tenta ser legal e chama Yai para jantar. Yai vai direto ao ponto e pergunta se a Hong é sua namorada. Ele enrola um pouquinho e afirma que não. Yai pede para ele dizer apenas que não se não for, porque está gaguejando então. Ele fala que vai resolver seu problema primeiro, e depois vai contar tudo a ele, pois não está pronto para falar agora. Yai questiona por que não contar agora, e pergunta se ela pode entrar no seu quarto assim. Depois menciona que a coisa que odeia em Mancor é que ele não sabe nada sobre ele, e que descobrir as coisas só depois é uma merda. Ele pergunta então se o que ele disser vai ser capaz de entender. Ele informa que é melhor do que não saber nada. Então Mancor fala que a Hong é sua noiva, e que tem que se casar com ela depois que se formar. Então tava com medo de contar e ele terminar o relacionamento e que não queria perdê-lo. Yai pergunta quando ele planejava contar, se era só amanhã quando estivesse se casando ou quando desaparece do nada. Mancor pede um conselho, mas Yai chateado fala que sua vida tava ótima antes de conhecê-lo, e agora ele apareceu. Mancor fala que se é tão ruim ficar com ele, Yai pode deixá-lo. Ele diz que não é tão fácil assim, e pede para que ele diga o que se passa em sua cabeça. Assim poderia ajudar, mas Mancor menciona que ele não escuta, e que não se importa com seus sentimentos, apenas com os dele, e que é muito egoísta. Foi obrigado a falar o seu problema. Então pergunta se ele consegue lidar com essa merda. Ele fala que não sabe. Então ele diz que até ele não consegue ser claro em sua resposta. Yai comenta que ele quer clareza, mas ele também não sabe fazer isso por ele mesmo, e pergunta quem é o egoísta agora. Ele vai embora muito triste. Park e Pon fica tentando fazer ele parar de beber. Nine aparece e eles falam pra ele que não sabe o que aconteceu com Yai. Do nada ele sai muito bêbado em direção ao palco, pega o microfone e fala que vai cantar uma música para a pessoa que mudou a sua vida, que antes era um cara cabeça quente, egocêntrico e agora está mais tranquilo, e faz querer ser uma pessoa melhor. Porém, infelizmente uma outra pessoa apareceu, e agora esses sentimentos devem ser apagados, e deixar a pessoa ir embora. Então começa a cantar uma música de término. Fica um clima de tristeza e Mancor observando. Enquanto ele canta, fica passando os momentos dos dois juntos. Até o momento final,
Ele para de cantar e cai de tanta cachaça e tristeza. Nine corre para ajudá-lo. E Marcor fica chorando bastante vendo a situação em que se encontra os dois e vai embora de cabeça baixa. Dia seguinte, ele coloca um cobertor no seu amigo Nine e sai. Sua madrasta o convida para comer com eles antes de sair, mas ele não aceita, fala que precisa encontrar com seus amigos. Na universidade seus amigos perguntam o que aconteceu pois ele parece estar muito triste. Ele informa que porque bebeu ontem à noite, então só está cansado. Recebe uma mensagem de Marcor, perguntando o que ele está fazendo, mas ignora. Nine chega para buscá-lo e levá-lo para comer. Antes de comer ele tira foto dos pratos e de Nine também. De repente Nine pede para ele ficar parado e tira uma lagarta do seu ombro. Nine fica rindo muito, e aí pergunta por que ele tá rindo. Ele fala que é porque isso é fofo, o fato dele ter medo de lagarta. Fica os dois bebendo e rindo. Depois aparece Marcor e vê os dois se beijando. Fica muito surpreso e sem ação. Uma hora antes disso acontecer, ele fica no seu quarto lembrando de quando conversou com sua mãe, ele perguntando se ele passasse uns anos fora, tudo melhoraria. Ela afirma que talvez sim, mas isso é fugir dos problemas, e pergunta se o garoto que viu antes não sentiria sua falta se ele fosse estudar em Nova York. Ele também pergunta que se ele não conseguir gostar de mulher, ela estaria bem com isso. Ela afirma que sim, e que hoje em dia o gênero não determina quanto tempo um relacionamento vai durar. Então ele mostra a foto do rapaz que ele gosta. Ela fica contente querendo que ele o leve lá, para conhecê-lo. Ele vê a foto do story de Yai e dar um sorrisinho. Enquanto isso Yai e Nine conversam depois do jantar, e recebe uma resposta do seu story de Marcor, perguntando onde ele está e se pode ir vê-lo. Eles ficam conversando de quando eram pequenos. Yai comenta que tirando a sua irmã, tem Nine que é como um irmão para ele. Nine pergunta se é bom ou ruim. Ele afirma que é bom, mas quando ele foi para a Inglaterra, foi como se tivesse perdido um irmão. Ele fala que agora está de volta, e aí recebe uma mensagem de Marcor novamente, perguntando se eles podem conversar. Nine percebe ele meio triste e pergunta o que está havendo. Ele fala que é um problema amoroso, e que está farto do amor esses dias. Ele percebe uma mancha de comida em seus sapatos e limpa para ele. Depois comenta que o amor é como um par de sapatos. A gente escolhe um par bonito que gostamos, mas nem sempre combinam com você. Ele pergunta que tipo de amor ele está procurando. Mas Yai não sabe dizer e pergunta de volta a mesma coisa. Ele menciona que procura uma pessoa que o deixa confortável, e que na Inglaterra costumava procurar pessoas de que gostava, mas percebeu que a pessoa que ele se sente confortável não está tão longe dele. Yai pergunta de quem ele está falando. Ele se aproxima e responde com um beijo. Enquanto se beijam, Yai fica recebendo uma ligação de Marcor, que chega observando Nine beijando o amor de sua vida. Ele fica muito triste segurando uma sacola com 2 sobremesas de macarrão doce, que Yai pediu uma vez que ele comprasse e levasse para ele comer no bar. Marcor vai embora muito decepcionado, até que os dois param de se beijar e Yai pergunta por que Nine fez isso e vai embora. Em 2008, quando Marcor ainda era pequeno, brincava de pipa com Hong, até que aparece um menino e pede para brincar com eles. Depois sua mãe aparece e leva as crianças. Marcor encontra um cordão que ele deixou cair. Atualmente, fica olhando o cordão de vários anos atrás daquele menino, e lembrando de sua mãe perguntando se aquele menino não sentiria a sua falta se ele fosse para Nova York. Ele liga para o Sr. Pum para falar sobre a bolsa de mestrado. Pergunta se é possível ele mudar de ideia e não ir. Ele fala que não, que já passou seu nome e ele já assinou o documento. Então a chance dele ir esse ano é de 50%, porque tem um aluno concorrente, premiado internacionalmente, que também foi enviado. Mas o resultado vai sair daqui a um mês, e que ele tem que estar preparado se for selecionado. Yai agradece Nine pela carona. Ele pergunta quanto tempo esse lugar vai estar pronto depois de reformado. Ele afirma que 1 ano depois. Menciona sobre a noite passada e pede desculpas por ter sido cedo demais. Ele afirma que está tudo bem, mas pede para ele não fazer isso de novo, e que é melhor eles serem como irmãos. Yai conversa com o Sr. Hatt sobre a reforma do bar. Ele fala que viu o rascunho ontem e que é muito bonito. Então pergunta quem é o designer. Ele informa que é o estagiário Marcor. Ele aparece e Yai fica meio chateado. Pan fala que se ele não tiver satisfeito com o trabalho do estagiário, ele foi premiado. Yai interrompe e diz que não é isso. Então Pum fala que vai ver o bar lá embaixo com Park e Pom.
Marcor fala sobre o design do quarto e sobre os móveis que serão embutidos. Ele interrompe para dizer que não precisa, e que esse quarto pode ser transformado em um banheiro, essa cama luxuosa será transformada em um banheiro, que combina com a lembrança daquela noite. Marcor comenta que todos esses meses com ele, é isso que ele consegue pensar. Yai pergunta se ele pode falar direito com o cliente. Ele pede para Yai falar como costumava falar, mas ele informa que não tem nada para falar com ele. Marcor menciona que brigaram por alguns dias e ele já beijou outra pessoa. Pergunta quem é ele, e se Yai já esqueceu deles. Ele fala que qualquer coisa sobre Marcor não se lembra mais, é perca de tempo. Ele pede desculpas por desperdiçar o seu tempo, mas que tudo que eles viveram, embora tenha começado com aquele incidente de merda, não foi uma perda de tempo. Yai comenta que eles são como duas pessoas que querem se aproximar do sol. Quanto mais próximo chega, mais quente fica, e no final ninguém aguenta. Pede para Marcor parar de lutar, fala para ele sair que quer ficar sozinho. Então ele coloca o cordão em sua mão e sai. O cordão que Yai tinha deixado cair quando criança. Seu pai convida para se sentar à mesa e tomar café da manhã com eles. Sua madrasta outra vez tenta ser legal, perguntando se ele tem estudado muito esses dias, e que gostaria de convidá-lo para ir à China. Se ele quiser ir, ele pergunta se ela gostaria, mas ele não. Então se ela quer ir que vá só ela e seu pai juntos. Seu pai pergunta onde ele está indo. Ele fala que vai ao túmulo de sua mãe e que hoje é aniversário dela, mas ele nem se lembra do aniversário de sua esposa. Ele vai até o túmulo de sua mãe e pede conselhos. Fala depois que ela se foi, as coisas em sua casa mudaram. Costumava ser feliz. Agora sua família só fala em dinheiro, e não se sentia tão solitário, que sente falta de sua mãe. Aju pergunta por que Marcor está com essa cara. Ele fala que é por causa de Yai. Falou com ele mas não deu certo. Ela pergunta também se ele já falou com o Sr. Pum que não quer fazer o mestrado. Ele afirma que sim, mas Pum já enviou seu nome, porém, se ele conseguir ele não vai. Ela pede para ele pensar bem, porque pode perder uma grande oportunidade. Yai fica em um restaurante e a mãe de Marcor aparece. Eles conversam um pouco e ela vê o colar. Em sua mão ela pergunta sobre o colar. Yai fala que Marcor encontrou e devolveu. Então ela pergunta se ele é aquele garotinho. Ele afirma que sim. A comida que ela pediu chega e ele se lembra de sua mãe, no dia do seu aniversário, dele comendo essa mesma comida. Então ele fica meio nostálgico e chora enquanto come. Ela vai até ele e tenta consolá-lo, perguntando o que está acontecendo. Ele a abraça e chora muito. Hong deixa uma caixa de coisas que a mãe dele mandou, para ele cozinhar. Ela menciona que ele parece perturbado, e pergunta se é por causa de Yai. Ele fala que sim, e que desde aquele dia, não conversaram mais. Ela pede desculpas por ter entrado no quarto dele, e que é sua culpa. Ele informa que não, ele que deveria ter contado ao Yai desde o início. E que é muito ruim não poder escolher a pessoa com quem quer ficar. Ela menciona que eles podem tentar falar com seus pais, talvez eles escutem. Além disso, talvez não é que eles não podem escolher, e sim por não terem coragem suficiente para escolherem. Eles ficam procurando por Jorge que ainda não chegou, pois tem que apresentar o trabalho. Até que ele aparece e menciona que viu um cara de arquitetura chamado Marcor se esgueirando na frente do prédio, e que deve estar lá para flertar com as garotas e que ouviu falar que ele é muito mulherengo. O professor percebe eles de conversinha e fazem eles apresentarem o trabalho agora por falar demais. Eles saem depois e um de seus colegas menciona que o Marcor ainda está lá e que já faz 1 hora, e que deve estar atrás de alguma garota. Yai liga para Park e Pom e pergunta onde estacionaram. Eles dizem que em frente ao prédio. Ele sai todo desconfiado e ligeiro, mas Marcor chama por ele, depois beija o garoto na frente de todo mundo. Fica todos espantados, principalmente seu amigo da faculdade. Depois de beijá-lo ficam se olhando e Marcor chora e fala que gosta dele, e que não vai deixar ele ir novamente, e pede para que Yai pegue carona com ele e vá com ele. Yai pede para ele se apressar então. Eles param em um lugar afastado e Yai pergunta por que ele fez isso, e se ele não sentiu envergonhado. Ele pergunta por que deveria, e que ele é sua esposa. Ele menciona que entre ele e Hong não tem nada, e questiona sobre aquele cara que o beijou outro dia. Marcor fala que o pai de Hong e o dele fizeram um acordo, que se tivessem filhos os uniriam, é só por isso, e pede para Yai acreditar nele. Ele fica perguntando o que deve fazer para ele não ficar com raiva. Yai afirma que não está com raiva. Depois Marcor pergunta o que há com aquele cara.
Ele fala que Nine é um sênior e que voltou da Inglaterra. Ele pergunta se Yai gosta dele, e se está apaixonado por ele, mas ele não responde. Marcor fala que se ele estiver apaixonado é problema dele, mas não vai deixar Nine tirá-lo dele. E pergunta se pode flertar com ele de novo. Ele responde que sim. De repente percebe o tempo se fechando e pede para voltarem. Mas Marcor puxa-o de volta e pergunta se ele pode dar mais uma chance. Ele afirma que sim. Os dois vão para casa para se trocarem, para dar uma volta, ficam andando de moto e passeando juntos muito contentes. Yai leva a câmera para fazer belas gravações, mas percebe que a câmera está sem drive de memória. Marcor pega o drive em sua carteira, do suposto vídeo dos dois. Yai faz várias gravações do seu namorado. Os dois ficam muito felizes e se acariciando apaixonadamente, embora não mencionei na série ainda. Há também um relacionamento de Hong e Nadia, amiga de Yai. Eles aparecem e vê as duas juntas, ficam insinuando que elas são um casal. Marcor fala que seus pais farão uma cerimônia de noivado no ano que vem, mas já encontrou uma saída para isso. Nadia afirma que vai ajudar eles a resolver esse problema. Nine chega perguntando se Yai veio comer lá também. Ele pergunta se ele está com seus amigos. Ele fala que veio sozinho, então Nadia convida-o para se juntar à mesa e comer com eles. Fica um climão com Marcor de cara ruim. Yai pergunta se ele veio da reunião. Ele fala que sim e por isso veio comer lá. A comida chega e Nine coloca o bolinho de camarão no prato de Yai, e fala que é o preferido dele. Marcor tira o bolinho do seu prato e fala que ele é alérgico a camarão. Ele fala que não é alérgico. Nine pergunta desde quando ele é alérgico a camarão, então coloca no seu prato o bolinho de caranguejo. Ele tira novamente e diz que é proibido também. Nine coloca de volta e fala que ele pode comer sim, mas Marcor fica muito enciumado e ficam disputando o bolinho de camarão de Yai. Ele pede para eles pararem com isso. Depois Marcor encontra com Nine e comenta que é muita coincidência que há tantos restaurantes no bairro, e ele os encontrou lá, e que deve estar lá para dar em cima de Yai. Ele fala que se for para isso qual o problema. Mas ele fala que ele chegou primeiro. Nine fala que quando ele diz que chegou primeiro, foi há cerca de 10 anos. E além disso, ele chegou da Inglaterra para trabalhar lá de vez, então ele teria que se esforçar mais. Nine oferece uma carona e diz que ele costumava dar carona para ele. Marcor fala que tá tudo bem e que ele vai levá-lo. Yai confirma que vai com ele pois vieram juntos. Marcor fica adorando. Eles se despedem e vão embora. Eles vão juntos ao parque de diversões. Marcor vomita e pergunta se pode escolher o próximo brinquedo. Andam de carrinho e pergunta se Yai está gostando. Yai e Marcor vão até a máquina de brinquedo. Ele consegue pegar um dragão e fala que é muito bom nisso. De repente as luzes já apagam e Yai tenta ir embora. Mas ele chama-o de volta e menciona que ele ainda não acabou lá. Então entrega uma pulseira com um símbolo que comprou no Templo do Dragão, que significa o símbolo do equilíbrio da natureza. Depois comenta que nunca imaginaria os dois dessa forma, que Yai faz seu coração bater mais forte toda vez que está perto dele. Pede desculpas pela forma que chegou em Yai no começo, e promete que nunca mais fará ele derramar uma lágrima. Pergunta por favor se Yai pode ser seu parceiro, e beija-o. Nesse momento todas as lâmpadas se acendem novamente, tornando um clima muito romântico. Eles ficam na cama e Yai pergunta se ele ainda está acordado, e se ele vai ficar o observando até amanhã. Ele pergunta se pode, e agradece por ele ter dado uma chance a ele, e chamá-o de amor várias vezes. Dia seguinte ele acorda, e Marcor fica observando, dizendo que está olhando para ele desde o nascer do sol, e pergunta desde quando Yai percebeu que gostava dele. Ele afirma que não sabe, quando se deu conta já estava apaixonado. E pergunta de volta a mesma coisa. Ele informa que gostava dele quando ainda era um calouro. Yai pergunta que se eles não tivessem se encontrado no bar, teriam chegado a esse ponto. Ele fala que não sabe, mas teria dado um jeito de chegar nele, porque no seu coração só tem ele. Yai pede então para que a partir de agora, Marcor não deixe ele. Ele fala que não vai deixar. Beija seu amado carinhosamente, e seu corpo também. Aproveita o clima para fazer um oralzinho no garoto. Depois tomam um banho de banheira e continuam se amando com Marcor acariciando seu amado. Em seguida escovam os dentes juntos. No sofá fica um clima sensual, e os dois fazem amor novamente. Aproveitam esse momento para descontar todo o tempo que ficaram separados. Vão parar na cama. Yai pergunta o que ele quer fazer quando se formar. Ele informa que quer ser arquiteto, e que se conseguir viver por conta própria, seus pais ficariam muito orgulhosos.
Yai comenta quase dormindo que seu sonho também é sua felicidade. Marcor menciona que antes dele dormir tem algo para dizer, no entanto, percebe que ele já dormiu. Dia seguinte ele acorda e vê que Yai não está lá. De repente ele chega lendo um bilhete que Marcor tinha escrito, dizendo: "Deixo que as estrelas e o vento enviem meus cumprimentos para a pessoa que mais amo nessa vida. Yai, por favor, me perdoe." Ele pergunta como ele conseguiu isso. Ele fala que encontrou e aproveitou para comprar várias pétalas de rosa. Depois começa a ler novamente e fica zoando o rapaz. Marcon fala que ele tá muito mal criado. Ficam correndo atrás um do outro, depois ficam os dois deitados no chão, com as pétalas de rosa, e se acariciando. De repente, chega uma notificação de que ele foi aceito em um projeto nos Estados Unidos da América. Aju recebe a notificação também de que Marcor havia ganhado a bolsa, e liga para ele, e aí pega seu celular e vê a notificação. Ele entrega o celular e pergunta o que é isso. Ele informa que ganhou uma bolsa de mestrado em Nova York, mas que não queria ir também, e que se soubesse que eles terminariam assim, que quando enviou os documentos só pensava em fugir dos problemas, e que se não tiver tudo bem para Yai, ele não vai. Ele pergunta quando ele iria, ele responde final do mês. Ele pede por favor que Yai vá com ele, porém ele não pode porque precisa cuidar do bar. Marco menciona então que se ele considerar essa oportunidade, ele voltará e terá uma grande carreira, e ganhará a vida com isso. Yai fala que é isso mesmo, seu sonho é sua felicidade, e não tem motivo para impedir que ele vá. Fala que pode viver com isso, e que não é grande coisa. Repete novamente que sua felicidade é a felicidade dele e chora muito. Marcor fala para ele ficar com raiva dele, e que bata nele, mas pede para que ele não seja tão frio. Yai sai chorando bastante e vai embora. Ele lembra de quando era criança e sua mãe à beira da morte, chora bastante quando a perde. Ficam todos ao túmulo de sua mãe. Eles dois conversam um pouco, e ele pergunta o que faz ele chorar tanto. Então ele lembra de sua mãe e de seu namorado Marcor, e fala pro seu pai que não importa, quando se separa de uma pessoa em vida ou morte, é uma tortura mesmo assim. Seu pai comenta que a vida é assim, ninguém convive com a gente para sempre, e pede para ele ser forte assim como sua mãe. E aí fala que ele pode ficar com a tia Lai, e quer que eles sejam felizes. Marcor manda uma mensagem perguntando se ele pode ir vê-lo, e que o voo sai às 20 horas, e aí vai até ele. Marcor agradece por ele ter ido e informa que o voo sai em 40 minutos. Fala que tem algumas coisas para dar a ele, e que estão na sua casa. E pergunta se ele ainda tem as chaves. E aí pede para ele não se preocupar que não vai ficar com raiva dele, pois se fosse para ficar, teria ficado naquela noite, que ele falou que antes deles serem um casal, se inscreveu na bolsa de mestrado em Nova York, porque queria se livrar dos problemas familiares, mas agora estava com medo, pelo que ele disse, que se tivesse um problema basta conversar abertamente. Mas ele é um covarde, mesmo agora ele não tem coragem, mas se conseguir a bolsa, por favor que ele não fique com raiva. Yai se vira e abre os olhos. Quando ele estava falando e Yai estava escutando, Marcor fala que deve ser muito ruim para ele, pois sempre faz ele chorar. Ele segura em sua mão e pergunta o que faz ele pensar isso, e que é muito bom, fez ele se tornar uma pessoa melhor. Não imaginava que dois caras como eles terminariam juntos. Marcor informa que ele não precisa perdoá-lo de nada, pois até mesmo ele não vai desculpar. Que Yai é a pessoa que ele mais ama. De repente eles veem os vagalumes passando. Ele lembra de Marcor falando que o dia em que os vagalumes passar por lá novamente, eles já seriam amigos. Os dois choram bastante, se abraçam e se beijam. Ele pede para Yai se cuidar e vai embora, se despede de todo mundo, e vai. Ele olha para trás e vê seu amado dando adeus. Yai vai até a sua casa e encontra um skate que ele comprou, o qual ele estava querendo muito. Também abre a caixa e vê o dragão de pelúcia que pegou na máquina de brinquedos. Pega também a camisa vermelha e pede para ele usá-la. Depois ele pega a câmera e vê o vídeo de Marcor gravando, dizendo que hoje pediu ele em namoro e que agora estão juntos. Está gravando para que todos possam ver. Ele chora bastante e narra dizendo que algumas lembranças ruins não poderão ser apagados, mas a vida deve continuar. Nine aparece e menciona que comprou as flores para ele. No mês de maio ele recebe uma mensagem de Marcor perguntando o que ele está fazendo, e que sente sua falta. Em Júnior, à noite, anda no skate que ganhou dele. Ele manda uma mensagem perguntando se pode ligar. Marcor responde que está muito ocupado. Passa julho, agosto é seu aniversário. Enquanto está com Nine, recebe uma mensagem de Marcor desejando feliz aniversário. Em setembro se despede do seu amigo Nine.
que fará uma viagem. Enquanto os meses se passam, ele fala que tudo o que podem fazer é enfrentar seus problemas. Em janeiro de 2023, ele comemora com todos os seus amigos a inauguração da reforma do seu bar. Sr. Hatch pergunta se ele gostou do bar reformado, ele fala que sim e agradece. Arjo também aparece e dá os parabéns. Ela olha em direção das lavandas e pergunta quem mandou e que são lindas. Ele informa que foi Nine, e que ele manda todos os meses. De repente a porta se abre e aparece Marcor com as mesmas lavandas, entrega as flores e vão para o lugar favorito de Marcor. Yai pergunta por que ele não avisou que estava voltando, mas ele queria fazer uma surpresa, e mesmo assim está de volta por causa das férias escolares. Yai pergunta sobre as flores, ele fala que foi ele quem mandava, porém pediu que Nine entregasse, pois não queria perturbá-lo com tudo o que estava acontecendo. Além disso, Nine estava perto, já ele não. Marcor menciona que estão sem se ver há um ano. Então pergunta se ele ainda o ama, ele fala que se caso contrário não teria entrado no carro. Marcor pede para ele apenas dizer que ama. Marcor informa que quando falou das férias escolares, quer dizer que não vai mais voltar para a escola, pois quer ficar aqui com ele. Além disso, quer esclarecer as coisas com sua família, pois não pode mais fugir dos problemas. Yai fala que resolver o problema entende, mas não é o momento certo para desistir de estudar. Marcor comenta que está trabalhando com câmbio e se candidatou a um emprego. Yai interrompe e fala que está indo para Nova York com ele, que terminou com o bar do seu pai. Então, ao terminar o mestrado, eles podem voltar para a Tailândia. Marcor fica muito feliz perguntando se isso significa que vão poder ficar juntos. Ficam vendo o nascer do sol. Ele fala que só de estar com Yai lá já está muito feliz, pergunta se pode dar um beijo já que eles não se vê há um ano. Ele não deixa porque Marcor chegou do aeroporto há horas, e não escovou os dentes. Ficam juntinhos curtindo o amanhecer.